Buenos días a todos. Yo les invito a que abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, y yo voy a leer del versículo 1 hasta el versículo de número 11. Segunda Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Este es el tercer sermón de la serie de Segunda Pedro, que está titulada como Firmes hasta el final. Yo voy a leer para ustedes este texto y pido que acompañen la lectura con reverencia a la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservada al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andam en concupiscencia y inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, estamos una vez más delante del Señor, reconociendo tu santidad, tu soberanía, tu poder, y reconociendo también nuestra necesidad y dependencia del Señor. Ayúdanos a compreender el texto que acabamos de leer y ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida, de maneira que podamos reflejar a Cristo a través de nuestras palavras, acciones y actitudes. Assim nosotros oramos em nome de Jesus. Amém. Hermanos, vivimos em uma época onde a verdade parece estar em constante disputa. Em nossas igrejas, em nossas comunidades, incluso em nossos hogares.
escuchamos vozes que questionam as verdades fundamentais de nossa fé. Alguns dizem que a Bíblia não é completamente confiável. Outros que Jesus não é o único caminho. E muitos que o pecado realmente não importa tanto. Hermanos, lhe suena familiar essas coisas? Pedro, el apóstolo que conhecia bem as lutas da fé, escreveu essas palavras não para assustar-nos, sino para preparar-nos. Em nosso texto de hoje, 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 ao 11, ele nos advierte sobre uma realidade inevitável. E qual é? Habrá falsos maestros que se infiltrarão em la igreja. Pero mais importante aún, Pedro nos assegura que Deus, em sua perfeita justiça e fidelidade, sabe exatamente como lidiar com eles e como proteger a seu povo. Hermanos, o resumo do sermão de hoje é este. Apesar de la amenaza real e audaz de los falsos maestros, podemos manter-nos firmes hasta el final, porque la imutável justiça de Deus assegura o juízo para os impíos e a preservação para os fieles. Eu vou repetir o resumo. Apesar de la amenaza real e audaz de los falsos maestros, podemos manter-nos firmes hasta el final, porque la imutável justiça de Deus assegura o juízo para os impíos e a preservação de los fieles. A partir do texto que leí, veremos 3 verdades fundamentais que nos ajudarão a manter-nos firmes hasta el final. Primeiro, exploraremos a natureza e a audácia de esses falsos maestros que ameaçam a igreja. Segundo, recordaremos como Deus ha demonstrado a lo largo da história que seu juízo é absolutamente certo e justo. E terceiro, nos consolaremos em la promessa de que o mesmo Deus que juzga os impíos preserva fielmente a los justos. E ao final desse mensagem, hermanos, minha oração é que salgamos com uma confiança renovada em la fidelidade de nosso Deus e com la determinação de permanecer firmes em sua verdade. Assim que, para começar, examinemos a primeira verdade que Pedro nos ensina. E no ponto 1, eu quero tratar de mirar com vocês a ameaça de los falsos maestros e vamos considerar seu caráter e sua audácia. Nós vamos a ver os versículos 1, 2 e 3 e o versículo 10 e 11 também. Mira, Pedro começa sua advertência com uma comparação muito direta. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hermanos, Pedro não disse que talvez habrá, ou é possível que apareçam. Ele disse categoricamente, habrá falsos maestros. A infiltração de falsos maestros não é uma possibilidade remota, sino uma certeza que a igreja deve enfrentar. E essa ameaça é tão real hoje como foi em aqueles entonces. E é vital para quem busca estar firme até o final. Agora,
a pergunta é: quem são exatamente esses falsos maestros? Pedro nos dá pistas muito claras sobre seu método, sobre sua mensagem, sobre sua motivação e sobre seu caráter. Primeiro, Pedro nos disse que são pessoas que introduzirão encobertamente heresias destrutoras. Versículo 1. Dice que introduzirá encobertamente heresias destructoras e aún negarão ao Senhor que los rescatou, atraindo sobre si mesmo destruição repentina. A palavra que Pedro usa aqui é muito interessante porque significa literalmente introduzir de contrabando. Imaginem alguém que passa mercancia proibida por la aduana, escondendo-la entre produtos legítimos. Assim atuam esses falsos maestros. Mesclam el erro com verdade, veneno com medicina, mentira com doutrina sana. E não se apresentam como inimigos declarados, sino como ministros de justiça. Segundo, esses falsos maestros cometem o pecado mais grave. Negarão o Senhor que los rescatou. Aqui Pedro nos está falando de pessoas que em algum momento professaram fé em Cristo, que talvez incluso ocuparam posições de liderazgo na igreja, mas nunca foram verdadeiramente convertidas. Como nos ensina as Escrituras em 1 João 2:19, que diz: salieron de nosotros, pero não eram de nosotros, porque se hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, diz Juan. Esses falsos maestros são apóstatas, não creyentes que perderam sua salvação, sino professantes falsos que finalmente mostram sua verdadeira natureza. Sua negação não é só um erro intelectual, sino uma traição fundamental à graça redentora de Cristo. Terceiro, Pedro nos disse que sua motivação principal é a avarícia. Mirem comigo o verso 3 outra vez. E por avarícia harão mercaderia de vosotros com palavras fingidas. Estas palavras fingidas são como produtos plásticos. Parecem reais desde lejos, pero quando las examinas de cerca, descubres que não têm substância real. Por exemplo, quando miras uma manzana de plástico de lejos, pode parecer algo real, que pode parecer a fruta mesma, pero quando tu la tocas, tu percebes que em essência não é. Esses falsos maestros conviertem o evangelho em um negócio, a igreja em uma empresa e os creyentes em clientes, explotando sua fé com promessas vazias, doutrinas distorcionadas. A avarícia, como ensina Pablo em Colossenses 3:5, é idolatria. O amor ao dinheiro desplaça a Deus em seus corações. Pero Pedro não termina aí sua descrição desses falsos maestros. Ele profundiza em seu caráter dizendo que são, no verso 10, maiormente aqueles que seguindo a carne andam em la concupiscência e imundícia e despreciam o senhorio. Hermanos,
isto nos mostra que não são só maestros com ideias equivocadas. São pessoas que han entregado suas vidas a los desejos corruptos de sua própria natureza pecaminosa. Su libertinaje é uma imundícia sem pudor, uma desvergüenza que afeta suas práticas sexuais e sua vida inteira. Esses falsos maestros, em sua arrogância, desprezam o senhorio ou a autoridade divina. É isso que Pedro está mostrando a nós outros. Eles não querem a Cristo como rei. Vivem segundo suas próprias regras. E já. Pero incluso eleva a gravidade de la rebelião de esses falsos maestros com uma comparação impactante. Los descreve como atrevidos e contumazes. E essas palavras significam audaces hasta la temeridade e obstinadamente arrogantes. E añade, não temem decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que são maiores em força e em potência, não pronunciam juízo de maldição contra ellas delante del Senhor. Versículo 11. Hermanos, pensem en esto. Los ángeles, seres de imenso poder e santidade, muestram reverência incluso hacia los ángeles caídos quando estão na presença de Deus. Se abstêm de blasfemar contra eles. Pero estes falsos maestros, simples humanos, são tão arrogantes que blasfemam sem temor contra autoridades espirituais, incluso demônios. Sua audácia supera com creces a reverência angelical. Hermanos, esta advertência não deve levar-nos ao medo, sino a la vigilância. Mira que disse Jesus em Mateus, capítulo 7, 15 e 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros com vestidos de ovejas, pero por dentro são lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A igreja que quer manter-se firme até o final deve desenvolver discernimento bíblico e estar alerta a essas ameaças. Pero Pedro não se queda solo em la advertência sobre quem são estes falsos maestros. Pedro nos leva a uma verdade aún mais profunda que nos dá segurança. E aqui vamos ao ponto 2, a justiça demonstrada. Aqui vamos a ver que Deus ha juzgado consistentemente a los impíos. E invito a vocês que mirem o verso 4 a 6 comigo outra vez, à medida que vou falando. Depois de advertir-nos sobre a peligrosa natureza de los falsos maestros, Pedro hace algo muito sábio. Pedro nos recuerda a história. Nos mostra 3 exemplos poderosos de como Deus ha actuado no passado e, ao hacerlo, nos assegura de como actuará no futuro. E por quê? Porque nosso Deus é imutável. Hermanos, esse é um atributo de Deus que não podemos olvidar jamais. Deus é imutável. Isso significa que seu amor não cambia, sua santidade não cambia, sua justiça tampouco cambia. Ele não cambia em seu caráter, em seus propósitos, nem em suas promessas. Sua justiça não é arbitrária nem caprichosa. É uma manifestação constante de sua santidade.
El primer ejemplo que Pedro menciona son los ángeles que pecaron. El verso 4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Hermanos, piensen en esto. Esses eram seres celestiales, criados em perfeição, que tinham acesso direto à presença de Deus. Sin embargo, quando se rebelaram contra su Criador, Deus não los perdonou por su posição privilegiada. Los arrojó a prisiones de oscuridade, lugar de prisão espiritual onde esperam o juízo final. Se Deus não perdonou a los ángeles por sua rebelião, como poderiam escapar os falsos maestros humanos que cometem o mesmo pecado de rebelião? A rebelião contra Deus tem consequências eternas. Essa é uma verdade bíblica e que vemos aqui nesse texto. O segundo exemplo é o dilúvio, versículo 5. Pedro disse, e se não perdonou o mundo antigo, sino que guardou a Noé, pregoneiro de justiça, com outras 7 pessoas, trayendo o dilúvio sobre o mundo de los impíos. Hermanos, que vemos aqui? Vemos a Deus juzgando não só a indivíduos, sino a uma civilização inteira, que havia chegado a tal nível de corrupção que todo desígnio de los pensamentos del coração de ellos era de contínuo solamente mal. Dice Gênesis capítulo 6, verso 5. El mundo de Noé se parecía mucho al nuestro. Violência, imoralidade, desprecio por Deus, isso era a norma. Sin embargo, Deus executou su juízo com justiça perfeita. Nos dice Sproul, teólogo muito conhecido entre nós. O terceiro exemplo é Sodoma e Gomorra. Versículo 6 diz, e se condenou por destruição a las ciudades de Sodoma e de Gomorra, reducindo-las a ceniza e poniendo-las de exemplo a los que haviam de vivir impiamente. Hermanos, essas cidades se converteram em símbolo permanente do juízo divino. Quando Jesus queria advertir sobre o juízo venidero, mencionava Sodoma. Em Lucas 17, 28 a 30, habla de Sodoma. Deus las convirtió en cenizas como uma advertência visual para todas as gerações futuras, como Sodoma viviam em impiedade. Essas são as palavras de Hernández Dias Lopes, um pastor brasileiro, ao comentar este texto de Pedro. Hermanos, que vemos aqui? Um patrão. Deus juzga o pecado de maneira consistente, sem importar quem seja o pecador. Ángeles, civilizações inteiras ou cidades específicas. Sua justiça não é arbitrária nem cambiante, é a expressão perfeita de seu caráter santo e imutável, como nos ensina Abacuc, capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Deus não pode tolerar, hermanos, o pecado porque vai contra sua natureza mesma, vai contra sua santidade.
Y el pecado será juzgado y castigado, sea ángeles, civilizaciones enteras o ciudades específicas. Pero la historia no termina con el juicio de los impíos. Pedro nos leva a uma verdade aún mais consoladora para aqueles que estão firmes. E aqui vamos ao ponto 3 do sermão, a fidelidade preservadora. Vamos mirar outra vez dos versos 7 hasta 9 e vamos ver que Deus protege a los justos em meio do juízo. Hermanos, aqui está o coração do mensaje de Pedro e a razão por la qual podemos manter-nos firmes até o final. Sabe, diz o verso 9, sabe o Senhor librar de tentação a los piadosos e reserva a los injustos para ser castigados en el dia de juízo. Hermano, que promessa mais gloriosa! O mesmo Deus que executa juízo perfeito, também exerce preservação perfeita. Sua soberania abarca tanto o castigo como a proteção. É isso que vemos aqui na enseñança de Pedro. Miren como Pedro entrelaça o juízo com a preservação de seus exemplos históricos. No caso do dilúvio, mientras el mundo impío perecía, Dios guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas. Versículo 5. Noé no era perfecto, hermanos. Después del diluvio cometeu errores graves, pero também tenía algo que lo distinguía. Predicava a justiça de Deus, tanto com suas palavras como com suas ações. Durante 120 anos, construiu o arca, e cada martilhaço era um sermão sobre o juízo venidero e a misericórdia de Deus. Deus lo preservou não por sua perfeição, sino por sua fé. En el caso de Sodoma y Gomorra, el versículo 7 dice que Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Hermanos, la história de Lot é fascinante e consoladora a la vez. Lot não era um herói de la fé, tomou decisões questionáveis, vivia em uma cidade corrupta, e seu testemunho era débil. Sin embargo, Pedro lo llama justo 3 vezes en esos versículos. ¿Y por qué? Porque aunque Lot vivia em Sodoma, Sodoma não vivia em Lot. Sua alma justa se afligia cada dia viendo e oyendo los hechos iníquos de ellos. Versículo 8. El pecado a su alrededor lo atormentava porque tinha um coração regenerado, um coração inclinado hacia Deus. Isto ressalta que Deus lo salvou por graça, não por sua própria fortaleza. Hermanos, ven en el patrón, aquí otra vez. Dios conoce perfectamente a los suyos. Su omnisciencia no es solo un conocimiento intelectual o académico, es conocimiento íntimo y personal. Él nos conoce a cada uno por nuestros nombres. Dios conoce nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras tentaciones. E em sua perfeita sabedoria e poder, sabe exatamente como preservar-nos em meio das pruebas mais difíceis. A capacidade de Deus para distinguir e actuar assim é a base de nossa
seguridade. Essa verdade, irmãos, deve llenar-nos de profundo consuelo. Talvez nós outros nos sintamos como Ló, vivendo em um mundo que cada dia se volve mais hostil à fé cristiana. Talvez nos sintamos abrumados por la corrupção que vemos a nosso alrededor, por las falsas enseñanças que escuchamos, por la pressão de conformar-nos a los valores del mundo. Hermanos, tomem ânimo. El mismo Deus que preservou a Noé em meio del dilúvio e a Lot em meio del fuego, los preservará a nosotros. Como nos assegura o apóstolo Pablo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não os ha sobrevenido nenhuma tentação que não seja humana, pero fiel es Deus, que não os dejará ser tentado mais de lo que podeis resistir, sino que dará juntamente com a tentação a salida para que podáis suportar. E em Filipenses 1:6 leemos, estando persuadido de isto, que el que começou em vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el dia de Jesucristo. Hermanos, as Escrituras nos recuerdam sempre que nossa perseverança não depende de nossa força, sino de la fidelidade de Deus. Não nos mantenemos firmes por nosso próprio poder, sino porque Ele nos mantém firmes. E esta é a doutrina bíblica de la perseverança de los santos. Los verdadeiros creyentes perseverarão hasta el final, não porque sejam fuertes, sino porque Deus é fiel e nos capacitará, nos guardará hasta el final. Isso nos leva a nossa conclusão. Hemos visto aqui, irmãos, 3 verdades poderosas em nosso texto de 2 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 11. Primeiro, que os falsos maestros são uma ameaça real, insidiosa e audaz, que negam a Cristo, explotam a los creyentes e despreciam toda a autoridade divina. Segundo, que Deus ha demonstrado a lo largo de la história que su juízo sobre o pecado é certo e inevitável, e que não se tardará nem dormirá. E terceiro, que o mesmo Deus que juzga a los impíos com justa ira, preserva fielmente a los justos com amor e poder inquebrantáveis. Essas verdades, irmãos, nos equipam para manter-nos firmes até o final. E quando enfrentamos falsas ensinanças, devemos recordar que Deus nos ha advertido e nos ha dado sua palavra para discernir a verdade do erro. Quando vemos que o mal parece triunfar ou que a impiedade se desborda, devemos recordar que Deus não ha cambiado, que sua justiça prevalecerá, que seu juízo é iminente. E quando nos sintamos débiles ou tentados a rendir-nos, devemos recordar que nossa seguridade não está em nós mesmos, sino em la fidelidade imutável de nosso Deus, que nos guarda por sua graça. Hermanos, o mensagem de Pedro não é de medo, sino de esperança. Não é de incertidumbre, sino de confiança absoluta no caráter de Deus. Hermanos, podemos enfrentar qualquer tormenta, qualquer oposição, qualquer falsa enseñança,
porque sabemos que nosso Deus é fiel. Ele conhece a los suyos, Ele preserva a los suyos, e Ele completará a obra, perfeccionará a obra que empezó hasta el dia de Cristo. Assim que saigamos de aqui com corações llenos de gratidão e determinação renovada. Mantengamos-nos firmes em la verdade de sua palavra, vigilantes contra o erro e confiados em sua fidelidade. Porque, como disse Pablo, escrevendo a los Efésios, el que começou a boa obra em nós, la perfeccionará hasta el dia de Cristo. Que Deus nos ajude a ser fieles hasta el final para su glória e nosso gozo. Vamos orar. Padre Celestial, te damos graças por tu palavra que nos advierte, que nos ensina e nos consuela. Ajuda-nos a ser vigilantes contra as falsas enseñanças, confiados em tu justiça e seguros em tu fidelidade. Fortalece-nos para manter-nos firmes até o final, não em nossas próprias forças, sino em tu graça, em nome de Jesus. Amém. Hermanos, nós vamos ter uma oração específica sobre a igreja perseguida. Uma vez mais, recordando que temos material à disposição para que os irmãos sepam o que se passa com nossos irmãos em outras partes do mundo. Assim que vamos orar por esta igreja esparcida por vários países, incluso, como disse há alguns dias, países como Colômbia e México estão em la lista de los que mais perseguem cristianos aqui em las Américas. Então, vamos orar por eles e em seguida temos a bendição apostólica e cantaremos o Amém triple. Vamos orar. Padre, queremos uma vez mais poner a igreja perseguida em várias partes do mundo em tus manos. Padre, estes irmãos em Cristo estão bajo violência intensa, estão bajo persecução, correndo risco de morrer por sua fé em Cristo. Padre, temos entre eles adultos maiores, niños, mulheres, homens que han declarado sua fé em Jesus, que han amado ao Senhor Jesus, aunque sepam do risco que pode sobrevenir sobre eles. Podem ser encarcelados, podem perder suas possessões, seus bens materiais e até a própria vida. Pero siguen firmes hasta el final. Pedimos a Deus que o Senhor mesmo siga fortalecendo a fé de esses irmãos em meio do dolor e do sofrimento constante. Padre, nós não compreendemos perfeitamente o que eles han passado, porque não experimentamos nós mesmos, pero imaginamos e nos ponemos delante do Senhor a interceder por eles, porque imaginamos o grande dolor e sofrimento que passa a diário. Muitas vezes escutamos acerca de pastores sendo encarcelados, muertos, irmãos, diversos irmãos também. Pero uma das coisas que podemos fazer
interceder por ellos. E lo hacemos agora, como igreja, como corpo de Cristo aqui em Panamá Oeste. E pedimos, ó Deus, tu graça, tu misericórdia, tu fortaleza, que eles sigam dependendo de tu Espírito, para que los capacite a viver a fé em meio de tão intensa persecução e violência. Assim nós oramos em nome de Jesus. Hermanos, pongamos-nos de pé para a bendição. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus el Padre, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, e de maneira especial sobre os hermanos bajo persecução, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos cantar el Amém triple para concluir o serviço de esta manhã. Amém. 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 Podem tomar assento. Irmãos,